Muito bem, gente, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo, direto dos estúdios da Nazareno FM 107,9, aqui direto de Cuiabá. Nós estamos na 45ª edição da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. E hoje nós estamos trazendo, vocês pediram, vocês clamaram, vocês me trancaram dentro do banheiro e falaram, só tiramos você quando tiver a promessa de entrevistar pastor Ziel Gomes. E hoje, gente, a gente grudou no pastor Ziel, ele já esteve ministrando agora pela manhã, num lindo trabalho, inclusive ele vai ter que repetir pra gente hoje. Você que é líder, eu vou pedir pra você dar uma pausa. Você que é jovem, que tá assistindo, dê uma pausa aí, ligue pro teu líder, acorde ele. Pastor, é 3 horas da madrugada, acorda ele que era a hora pra ele estar orando, tá? Acorde ele, o pastor vai falar dos 11 tipos de líderes aqui que ele falou hoje de manhã lá no nosso Impactar para os vocacionais. E hoje nós estamos aqui com a excelentíssima presença do santo homem de Deus, vindo lá de Tirirical, no Maranhão, pastor Osiel Gomes. Seja muito bem-vindo, pastor Osiel. Ô, meu querido, amém. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, poder participar desse momento, né? E também contribuir com o reino de Deus, né? Mas, gente, vamos lá, deixa eu falar aqui do currículo, que é grande, o currículo do pastor Osiel. Pastor Osiel, ele é um presente de Deus para o nosso ministério, para as Assembleias de Deus. Amém. Ele hoje é pastor do campo de Tirirical, lá em São Luís do Maranhão. Durante 10 anos foi professor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, a FAEM. Por 16 anos foi co-pastor da Assembleia de Deus em Coroatá, lá no Maranhão também. Isso, é o nosso atual comentarista das lições de adultos da CPAD. Nós estamos gravando esse programa no mês de abril, então, abril de 2022, pastor Osiel, ele é o nosso comentarista das lições bíblicas da CPAD, e eu dou aula na escola do Miquel, tenho que assistir os vídeos dele um dia antes para conseguir dar aula no outro dia, tá? Também formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise, também é pós-graduado em docência do ensino superior. Lecionou grego e hebraico, e é verdade, gente, ele vai lá no vernáculo. Você que é pregador, está assistindo a gente, pastor Osiel, alguém que você tem que seguir, depois ele vai deixar o perfil dos vídeos dele e das redes sociais dele. Foi professor de grego e hebraico no Seminário Batista, preside a Missão Evangélica Doxa, tá? Também está doutorando em teologia, sociologia pela Uninsinos, e é mestre em leitura e ensino da Bíblia. Esse é este santo homem de Deus, pastor Osiel Gomes, que a gente vai sugar todo o conhecimento dele hoje e vai ser algo assim surpreendente. Então não esqueça de curtir, deixar o seu like, seguir o nosso canal. Então siga as nossas redes sociais, aos irmãos aqui da Nazareno FM 107,9 que está nos acompanhando pelo Facebook e também pela rádio. Não sei se o senhor sabe, pastor Osiel, tem algumas rádios, fiquei sabendo disso ontem aqui. Esta rádio, em todas as rádios de Cuiabá, sim, ela está em segundo lugar entre todas as rádios e em primeiro lugar entre a evangélica. Então tem muita gente ouvindo o senhor agora. Amém. E hoje é feriado, o pessoal está em casa. Aquela irmã está lavando a louça, né? Do almoço, daquela peixada. Pastor Osiel, como começou? Quem é o pastor Osiel? A gente sabe da sua história familiar, mas tem muita gente que não o conhece. Como é que começou? O senhor queria ser pastor? Como é que foi? O senhor foi músico? Foi jovem, com certeza, isso, e ainda verdade, jovem. Verdade. Pastor Osiel não tem nem 50 anos, ele tem 40 e poucos anos. Verdade. Olha, é o seguinte, uma vez eu li um livro de um teólogo, e ele dizia o seguinte, ele disse que aprendeu a ter a vocação, né? Porque nós temos o chamado de Deus ontem, inclusive até o tema que foi tratado hoje, né? Sim. No Impactar sobre vocação, que é um pendor, né? Um pendor. E eu quero até dizer que, às vezes, tem irmão que diz assim, pastor, como é que eu sei que Deus, ele me quer nessas questões, ele me quer nessa obra, né? O Asby diz que a chamada, ela se dá de diferentes formas. Você vê que Deus chama Moisés, sim. Moisés diz, não quero. Deus chama Jeremias, né? Capítulo 1, ele diz, eu sou uma criança. Exato. Não é assim? E tem aqueles que Deus chamava, ele não queria, mas tinha aqueles que já tinham aquele chamado. E aí lá em 1 Timóteo 3, Paulo diz, aquele que aspira ao episcopado, né? Lá, essa palavra no texto original é esticar o pescoço, né?
é esticar o pescoço, como girafa. O aspirar, o desejar. Isso, ela aparece poucas vezes, né? Essa palavra, ela é muito interessante, porque quando a gente lê ela, 1 Timóteo 3, ele diz assim, ele diz assim, olha, oregetai, essa expressão oregetai, ela é esticar. Ela é você querer as coisas. Então, quem quer o ministério, estica o pescoço. Esticar o pescoço para quê? Não adianta você querer ministério e você não esticar o pescoço. Por exemplo, eu quero o ministério, mas eu não me lapido para ele. É sinal de que você não tem chamado para o ministério. Sim. Você tem apenas uma admiração, você tem apenas um desejo porque acha bonito. Mas quando você tem a vocação realmente para aquilo ali, é o pendor que você... Tudo que você pensa, tudo que você faz, é só voltado para aquilo ali. É isso que é a vocação. E aí, quando eu comecei, eu nasci num lar já cristão, né? Meu pai, ele era pastor de Coroatá, faleceu tem uns 4 meses. E aí, o que acontece? Eu comecei por esse ambiente, mas eu não tinha esse desejo. Só que havia uma coisa em mim. Eu, criança, eu tinha vontade, assim, de ter gabinete. Entendi. Eu tinha vontade, eu montava o gabinetinho, o menino... Eu ainda fazendo a 4ª série, lá em Lago da Pedra, que é a minha cidade, eu pegava bolsinha, ia pro mato fazer tipo pesquisador. Uma coisa da minha mente mesmo, do meu coração. Então, eu sempre tive essa queda. E quando meu pai foi para um ministério, que eu fui para o primeiro campo no sertão, com ele, nós fomos trabalhar, mas eu não sentia assim, negócio de ser pastor. Eu era músico, tocava, cantava. O senhor tocava que instrumento? Toco instrumento, eu toco violão. Sim, guitarra. A gente acompanha essas devocionais. O senhor tem que fazer às 10, que a gente dormir um pouco mais, né? O senhor de manhã com o chapéuzinho lá, viu? Isso. Aí eu me dedicava na música. Na igreja eu tocava bateria, sanfona. Preste atenção, você que é baterista, que é desacreditado, pastor Ziel, aqui tocou bateria e é pastor hoje, Isso. casado. Casado, todo tempo Tem dedicado na obra de esperança Deus. pra você, baterista. Tem Viu? esperança pra você. Baterista. Então eu me dediquei nisso, na obra de Deus, e eu não tinha chamada. Quando foi um dia, eu vi um jovem, meu pai foi transferido para outro campo, e eu vi um jovem pregando. Aquilo ali me despertou. Eu achei bonito ele pregar. Hoje ele é até pastor. Eu achei bonito ele pregar e tudo. Quando deu fé, eu cheguei para ele, ele terminou de pregar. Eu disse, rapaz, eu achei bonito, como é que eu faço? Ele disse, não, é só tu se dedicar a ler a Bíblia. Então eu comecei daí. Eu comecei a me dedicar, comecei a estudar a Bíblia. Isso, quantos anos, o senhor lembra? Foi em Livramento. Eu deveria ter aí aproximadamente uns 16 anos, né? Meu Deus. E aí eu já vinha daquela lida pastoral, vendo meu pai vivendo aquilo ali, trabalhando. O primeiro campo que meu pai foi ser pastor foi no sertão. Então, quem era o servente da igreja? Éramos nós. Sim. O pai usava todos nós na obra do Senhor. Então, todos nós estávamos ali envolvidos, eu, meus irmãos. E eu vivi dentro desse ambiente, né? Então, eu vi esse jovem e comecei. Então, quando eu vi esse despertamento dele, eu senti aquele desejo de ser aquele pregador. E eu comecei a estudar, e eu falei para uma professora minha, Esté, que ela era da Igreja Batista. E ela tinha feito seminário. Aí ela disse, olha, eu vou lhe dar um contato aqui para você entrar em contato e fazer esse curso aqui. Então, a partir daí, eu comecei a ter desejo, e quando nem na Assembleia de Deus, nem nos locais que eu me congregava, se falava de se estudar profundamente, sim, nasceu esse desejo em mim. De mim mesmo, esse desejo. E aí, quando eu me encontrei com essa moça, que era minha professora na escola secular, ela começou a me dar essas orientações. E aí eu comecei a me dedicar na obra do Senhor, e aí veio aquela vontade, aquele desejo de fazer a obra, e sempre me esmerando. Me lembro que eu pegava livro da escola, livro de português, eu ia lá, ô professor, me dê esse livro aqui. Aí ela me dava, eu tinha uma diretora na escola, Nenê Pinto, que era o nome dela, e ela me colocou para trabalhar fazendo registro dos alunos. E aí tinha dia que faltava professor, e eu ainda fazendo o ensino fundamental, e ela colocava eu para dar aula. E eu não era nem formado ainda. Para os seus colegas. Para os colegas ela colocava, porque eu me dedicava naquilo ali. Então, sempre eu tive... Quando eu vi esse rapaz, depois eu comecei a ver, eu achei bonito ele pregar, só que quando eu vi ele pregar, eu disse assim, não, eu quero ir mais além do que isso aqui.
Eu quero ir mais além do que isso aqui. Desafiar os limites. Né? Desafiar. Aí daí começou a minha dedicação e o meu chamado para a obra do Senhor, né? Pastor, o senhor trouxe um texto que é uma incógnita ainda para muitos jovens pregadores que estão nos acompanhando agora, da questão do seguinte: quem almeja, quem deseja, quem estica o pescoço para o episcopado, para o ministério, faz coisa boa. Isso. Mas o senhor acha que quem deseja vai ter ou quem deseja tem que trabalhar para ter? Olha, não é mágica. É a grande questão. Se você analisar e pegar todos os homens chamados por Deus, tanto os pré-reformadores como pós-reformadores, você vê que todos eles tinham o pendor, tinham a vocação, e você já via o trabalhar deles para aquilo ali. Sim. Eles já tinham um preparo. Há uma coisa que muitos não se lembram, mas se vocês pegarem desde Lutero, se você pegar todos esses homens, eles eram homens aplicados à leitura. Sim. Eles tinham desejo para aquilo ali. Isso aí, ontem eu estava em outro podcast ali, eu falei que o grande problema é que depois a igreja, algumas lideranças tentaram tapar isso. Mas lá atrás, esses homens todos eram dedicados na obra do Senhor e no trabalho de Deus. Se você pegar, por exemplo, lá pelo segundo século, no segundo século, você tem aí já no finalzinho aí, você vai ter quem? Você vai ter Orígenes. Você vai ter grandes homens que eram aplicadíssimos e eram tementes e piedosos. Tinham as suas interpretações, que alguns depois consideraram como heréticas, e etc e tal, mas eram homens ávidos, eram homens que queriam crescer. Tinha sede. Tinha sede, eles não se contentavam, inclusive como você pode observar, a defesa do cristianismo contra os pagãos era em cima da filosofia deles. Então você vai ver que eles vão beber nessa filosofia para responder pela teologia, pela Bíblia. Então, essa questão desses homens de Deus serem dedicados, capazes, isso já vem antigamente, já vem de longe. Já vem de longe. Então, tinha essa questão. Tem a questão da dedicação. Então, você que almeja o ministério, a gente até brinca muito em São Paulo, que a questão hoje é que você tem muita gente que quer ser pastor, quer ter o título de pastor, não sabe nem o que é o trabalho real de um pastor, que não é só a questão da pregação no púlpito, não é só estar no púlpito e viver do púlpito. Tem algo muito além. Ali é a ponta do iceberg. E quando ele não consegue, ele tenta, ele coloca lá conferencista internacional, mas não andou 100 quilômetros da cidade dele para pregar em outro lugar. Então tem um pessoal que tem uma sede, mas tem uma necessidade da preparação. Escuta essa daí, necessidade de você estudar, de buscar a palavra de Deus. Daí vamos lá, continuando. E daí o senhor começou a se destacar, nós vemos dentro da vida secular, até pela sua formação, as cadeiras que o senhor defendeu aqui são cadeiras principalmente da área de humanas. Isso. E a gente vê a teologia, claro, para o exercício, mas vê o direito, vê a filosofia. E a filosofia é algo que eu queria trazer hoje, porque hoje é tudo... A gente está vivendo uma era do relativismo. Isso. E a gente vai entrar agora nessa seara do relativismo, porque é o que os nossos jovens estão vivendo dentro da faculdade, estão vivendo, tudo é relativo, né? Como é que é um pastor, um teólogo, vir de uma família cristã e entrar na faculdade de filosofia e ter que lidar com... E depois a gente vai falar da psicanálise, porque somos formados na psicanálise e tem umas... O Freud não ajuda muito, né? Olha, o Spurgeon dizia que o saber secular e as outras questões é como uma bengala que você se encosta. Você pode observar que tinha um dos pais da igreja que ele dizia assim: Deus mandou Israel pegar a prata, pegar as vasilhas e pegar o ouro do Egito. Ele não mandou pegar a pecaminosidade do Egito, mas o ouro e a prata de lá ele mandou buscar. Ou seja, o mundo do saber e da ciência é de Deus. É de Deus. O que acontece é a maculação disso. E quando um homem de Deus pastor, o pastor Antônio Gilberto diz uma coisa muito interessante. Quando você vai num pé de laranja, as galhas do pé de laranja que mais tem laranja é a que mais se abaixa. Verdade. Não é assim? O peso dela. Você pode observar que tem muita gente hoje que se ufana, que se vangloria. E ele
ele apresenta um espírito de soberba, mas todos os grandes mestres que eu conheci, por exemplo, meu professor de grego, que ele é formado no Dallas, que hoje ele é o único que defende a família 35, que eu também estou defendendo, o texto original do Novo Testamento, se você vê a humildade dele, o temor e a reverência para com Deus. Então, o grande problema é que quando você vê uma pessoa tendo uma vaidade soberba com a cultura, com a ciência, aquilo ali não vem da cultura. Aquilo não vem da ciência. Vem do espírito maligno nele. Que opera dentro, misturando os conhecimentos. Pronto, porque se você pegar, isso eu comprovo dentro da própria história da filosofia. Grandes filósofos que não tinham crença em Deus, mas que tinham humildade. Platão, ele mesmo, sentava com um escravo, para ouvir um escravo. Então, você pode perceber que essa questão de dizer fulano de tal estudou muito e começou a negar. Não, aquilo ali já é dele. E dentro da psicanálise, você sabe disso, que o Freud, ele dizia o seguinte: a pessoa revela o que ela é. Sim. Não é assim? Porque, fulano agora, porque ganhou dinheiro. Não, na essência ele já é aquilo. Ele não precisa ter para... É só a comprovação. Isso. Então, o que acontece? Então, você pega lá atrás, você tem homens que vão buscar no paganismo cristãos, homens de Deus, sim, que vão buscar no ouro e na prata do Egito. E aí me parece que foi Tertuliano que disse isso. Eles pegam aqui e aí eles trazem para cá e dizem: olha, nós podemos usar o ouro, podemos usar a prata do Egito, mas nós não precisamos se contaminar com o Egito. E uma prova disso é o seguinte: os crentes falam, e é aqui que eu quero falar, mas quando um crente adoece do coração, ele não procura qualquer médico. Ele procura o melhor cardiologista. E por que ele não confia plenamente em Deus e despreza o cardiologista? Não dá o dízimo da doença dele, né? Antes a gente toma um remédio, se o remédio não funciona, vai no médico. Se o médico desenganar, daí eu vou para Deus. O crente, quando tem um problema judicial, ele não procura qualquer advogado. Ele quer o melhor advogado. E por que então, quando se fala de homens de Deus, e você falou agorinha, qual é a minha preocupação com os assembleianos, com os jovens pastores que estão se levantando? É que a maioria estão se levantando ainda para viver só aquele momento do oba-oba. E nós podemos salvar a nossa geração com o ensino salutar e edificante da palavra de Deus. Dia desse eu estava numa rádio, e quando eu entrei na rádio, eu conversei com uma pessoa, conversei. Aí quando eu saí, um rapaz disse assim: pastor Zé, o senhor sabe aquele rapaz que o senhor estava conversando? Eu disse: não, eu pensei que era um funcionário aqui da rádio. Eu não conhecia ainda ele. Ele disse: não, o senhor estava conversando com Adalto Lourenço. Eu disse: rapaz, não me diga isso, que é ele. Aí eu tive que correr atrás dele para mim falar. Eu disse: senhor, o senhor não me disse que o senhor era o Adalto, a maior autoridade hoje. Então o que acontece? Olha a humildade dele, a simplicidade. Então o que eu quero dizer é que isso não tira dizer assim, fulano de tal. O que os pastores tinham temor antigamente? Dizer assim: olha, se esse jovem for para o seminário, ele vai voltar... A letra mata ele, né? Isso, porque a letra mata, ele vai voltar triste, ele vai voltar. Mas até mesmo na ignorância ele podia ser isso. Você entendeu? Porque diante do grande conhecimento bíblico, as pessoas se admiram e glorificam a Deus. Então eu conheço pessoas assim. Então nós temos filósofos que na verdade beberam na fonte da filosofia. Inclusive você sabe muito bem que a filosofia em si, 300 anos depois, quando você pega o triunvirato, você pega Aristóteles, Platão, Sócrates, você vai ver que até ali eles tinham uma filosofia pura. Quando entra os sofistas, sim, é que a filosofia passa a ser vendida. Mas a filosofia ela se torna bem importante até ali. E 3 camaradas vão entrar em cena para atrapalhar a filosofia. Quem? O Schopenhauer, o Sartre e o Nietzsche. Então, quem bagunça a linha nesse processo todinho não é o triunvirato que está lá atrás. Até ali você tem uma filosofia que eles buscavam até a política. A raiz, a filosofia pura, a filosofia que queria encontrar a essência da vida. Respostas isso, e tudo mais. Mas a verdadeira filosofia, ela não tinha esse papel. Que aí tem pessoas que dizem assim: pastor Zé, e por que o senhor fez filosofia? Por exemplo, se você pegar a teoria do conhecimento, é uma matéria riquíssima. Quem aprende quando eu olho para um objeto? Quem aprende mais o objeto ou eu que estou diante do objeto?
teoria do conhecimento. Se eu pego a metafísica, o Aristóteles, tudo que você tem no mundo hoje veio de Aristóteles. Então, você vê a sumidade que ele teve, e se você analisar, nenhum dos inícios lá vão criar uma ideia de que não há Deus. Eles não têm essa ideia a princípio. Eles têm a ideia de que há um ser superior, há um ser supremo, mas que não negam. Inclusive, o próprio Platão vai dizer assim: nós navegamos em jangadas, mas coisas melhores podem vir aí. Então, não há como dizer assim, a filosofia no instrumento do diabo. Não. E aí eu vou lá para 1 Tessalonicenses 5, que Paulo diz: examinai tudo e retende o que é bom. Então, eu posso ouvir uma linha. Por exemplo, eu ouço o cético. Porque como é que eu vou combater o ceticismo se eu não escutá-lo? Sim. Como é que eu vou combater uma linha mundana se eu não escutá-la? Como é que eu vou combater uma teoria antibíblica se eu não escutá-la? Então eu tenho que primeiro procurar ouvir essas linhas para que Deus me ilumine e eu vá buscando na própria essência desses argumentos, como o senhor falou aí, o relativismo. John Dewey, por exemplo. John Dewey, ele vem com uma filosofia que ela se torna impactante nos Estados Unidos. Ele vem com uma filosofia que traz essa linha de pensamento. Mas um homem de Deus, abalizado, que tem a iluminação do Espírito Santo e conhece a fonte mundana, pagã, é melhor para ele fazer apologia do que aquele que não tem nada. Então hoje o segredo para o nosso jovem, e daí me permita falar, o jovem que está aí na faculdade, o jovem que está no meio secular, claro, mas principalmente dentro das faculdades, em que o descrédito à palavra de Deus, ele tem crescido de tal maneira que os nossos jovens não têm embasamento. Você acha que é falta de escola dominical, falta de culto de ensino, falta de meditação na palavra de Deus, da busca do conhecimento? Quando você pega Freud, por exemplo, judeu, você pega Nietzsche, aliás, Karl Marx, pai judeu, que conhecia a Torá, que conhecia o judaísmo na essência. Mas quando você pega, o Nietzsche era chamado pastorzinho da Bíblia. Por que esses homens se tornaram monstros? Por que esses homens se tornaram instrumentos do inimigo? Negando a Bíblia, negando a eficácia. Por dois fatores. Primeiro, se aliaram a grandes mestres que negavam a realidade. Segundo, viram uma reação negativa da igreja. Porque a igreja não se posicionava porque não tinha conhecimento. Pronto, o que acontece? Você tem uma igreja conhecimento restrito, que ela vai se aliar a um poder. Por exemplo, a igreja, naquela época, o Freud, ele chegou a dizer, olha, a igreja ela legaliza, porque você sabe, por exemplo, lá na Alemanha, quando o Nietzsche se levanta, quantos pastores não apoiaram Nietzsche? Quantos líderes não apoiaram Nietzsche? Até porque ele traz uma visão diferente, e claro, ele tem o judaísmo por background ali, por trás, e o povo começa a acreditar. Alguém que fala bonito, e daí hoje, muita da ilusão do povo é alguém que fala bonito e engana. E aí quando você volta lá atrás, você sabe que quem era o poder maior era a Igreja Católica. Sim. E a Igreja Católica estava aliada a esses poderes. Por isso que o Freud vai dizer, como é que ela prega o amor e escraviza? Como é que ela prega o amor e monopoliza o poder? O Marx também vai dizer, a igreja, eu tenho ódio da igreja, porque muita gente não sabe. O ódio de Marx por causa da igreja é porque a igreja, ela se calava frente aos desmandos. Porque então, ela estava aliada. Então essa é a questão. Por que eles se tornaram essas feras? Duas situações. Porque você sabe, o homem nasce bom, mas a sociedade, o corrompe. Protágoras de Abdera vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas. Então o que você tem? Você tem aí uma essência histórica que é quem vai definir esses homens. E quando eles pensavam que a igreja poderia ser o oposto disso, a igreja não foi. A igreja não foi. Por isso que o Mahatma Gandhi, quando ele entra em cena, ele tem três bases na filosofia dele. Qual era a primeira base? Não violência. A segunda base, não comer carne. A terceira base, manter o moralismo dele. E aí, quando foram falar para ele de Cristo, ele disse assim, eu aceito o teu Cristo, mas não aceito o teu cristianismo. Por quê? Que é um tapa na cara. Pronto, porque via a verdade, porque via a igreja atrelada a isso. E o senhor acha que hoje, assim como a igreja da época de Marx, assim como a igreja na época de Nietzsche, a igreja, se ela se torna inativa, omissa, ela está dando alimento para novos monstros?
Louis Bancroft, na obra dele, Teologia Sistemática, ele fala do ateu por conveniência, do ateu intelectualidade e do ateu besta. Nós podemos analisar que esses ateus que surgiram na história, eles vão surgindo devido a certas situações que vão sendo construídas. Vou dar um exemplo aqui. Por que a Europa ficou fria de Deus? Quem tem a culpa nisso? Isso não veio à toa. Por exemplo, se vocês pegarem toda a estrutura de onde vem a reforma, por que esses países são fracos de Deus? Você vê a escola alemã. A escola alemã, século XVII. Você tem aí dentro da escola alemã grandes teólogos que vão dizer o quê? Dizer que a Bíblia não é a verdadeira palavra do Senhor, dizer que não é a inspirada, que os milagres se foram. E eles beberam em fontes filosóficas de homens que negavam a igreja. Aí o que acontece? Foi uma construção histórica que trouxe essa frieza. Que o povo desvia-se da palavra para escutar fábulas. A verdade. E o que acontece? Então toda essa situação pode trazer esse prejuízo para a igreja. Pode trazer esse prejuízo. Então, quando você vê Freud, quando você vê Nietzsche, aí a pessoa diz assim, ele era um louco, ele era ateu. Era, mas tudo por trás disso tem uma construção. Que eles olham lá para trás e vê, por exemplo, uma pessoa olha para mim. Eu estou aqui contigo hoje. Aí eu estou dando aqui essa palestra. Mas lá atrás eu não sou nada do que eu estou dizendo aqui. As pessoas vão deixar de crer. A pessoa diz, não, mas a Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É verdade. O aspecto etéreo é maravilhoso. Agora, esse aspecto etéreo envolve a comunidade de salvos e a igreja local, que é a igreja do dia a dia. E quando essa igreja do dia a dia ela é descaracterizada por aquilo que ela prega, que deveria ser outro discurso, então ela faz com que outros céticos, com que outros críticos venham surgindo nesse contexto e passem a negar aquela comunhão. Não quero estar ali. Não vale a pena estar ali. Eu não quero estar ali. Por que os estudiosos estão dizendo que os desigrejados vão crescer cada vez mais? A base é essa. Meu Deus, cuidado, viu? Não deixe a igreja, e a igreja, eu falo de você, está nos acompanhando, se omitir. Então busque conhecimento, busque palavra de Deus. E esse jovem, pastor, que ele vai para a universidade, eu tentei lá na igreja colocar isso, não tive muito sucesso. Qual era a minha opinião? E que eu chamei o líder de mocidade e pedi para ele fazer, por exemplo, cursinho pré-vestibular, mas com ênfase na defesa da fé. Por quê? Porque a maioria dos nossos jovens, quando eles chegam lá na universidade, os seus professores se tornam ídolos. Sim, por conta de conhecimento. Não é assim? Poxa, meu professor sabe demais. Meu professor é um cara culto. Meu professor... Gente, primeiro que ele já vem com uma revolução. Cara, ele já... Todo mestre, todo professor da atualidade que quer encabular o jovem, ele tem uma forma diferente de ser. Às vezes é o corte do cabelo, às vezes é a forma que ele levava o giz pendurado aqui na orelha, às vezes é uma gíria. Alguma coisa tem que chamar a atenção. Para ele chamar a atenção. E esse jovem que entra na universidade tão tenro, que ainda é tão simplesinho, quando ele olha para aquilo ali, ele diz, meu Deus, que cara culto. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi falar dessa forma. Então agora imagine um pastor que ele conhece todas essas fontes. E antes do jovem ir para a universidade, ele já debateu com elas. Quando ele vê o doutor dele dizer lá, olha, Nietzsche tem essa linha, Freud tem essa linha, Karl Marx tem essa linha, entendeu? Se ele vê tudo isso, meu pastor já falou isso aí. E meu pastor disse para mim, tomar cuidado com esse cara aí. Você já vai preparado. É isso que eu estou dizendo. Mas, pastor, hoje, e eu digo como líder de jovens há 22 anos, como pastor e como professor de seminário, você chega na Assembleia de Deus, no seminário da Assembleia de Deus, no corpo de jovens da Assembleia de Deus, e pergunta quantos conhecem os 16 credos da nossa igreja, a declaração de fé da nossa igreja. O pessoal não conhece. E como é que a gente vai cobrar alguma coisa se eu venho de uma geração que culto de ensino, a gente entrava na igreja com a credencial. É verdade. Né? Que Santa Ceia com a credencial, que a gente sabia o que tinha no mundo. Hoje, na era da informação, a gente encontra uma turma que é desinformada, principalmente quanto à nossa fé. Então, a questão de conhecer, de entender, e não é ler a Bíblia simplesmente, é de conhecer o que está sendo lido e quais são
que isso daqui é uma vacina para os dias de hoje. Com certeza. Né? E como o pastor Ziel falou, vocês já perceberam, grandes homens, eles têm uma raiz no cristianismo ou no judaísmo, mas eles têm uma raiz e eles se decepcionaram. Alguns com a igreja, porque é chegar para uma pessoa que está afastada, uma pessoa que está desviada, e você que está desviado ouvindo aqui, eu te pergunto, o que Deus fez para você? E a gente não encontra ninguém com resposta. A resposta é, não, eu me decepcionei com o irmão A, com o líder B, com o negócio C, enfim. Então, cuidado, estude a palavra de Deus para que você não caia, porque um abismo vai chamando outro abismo, o negócio fica sério. É verdade. Mas, pastor, vamos lá, continuando. E que ano que o senhor foi parar no pastorado? Como é que começou? O senhor foi líder? Como é que chegou o presbitério, o diaconato presbitério, o evangelista, pastor? Como é que foi isso? Pronto, como eu lhe disse, Eugene Peterson, na obra que ele escreveu, muito importante, ele era a maior autoridade no campo pastoral, né, no mundo. E ele disse que aprendeu a ser pastor no açougue do pai dele. No açougue? No açougue do pai dele. Pastor, mas no açougue tem carne. Tem pois é, o que acontece? Ele diz, é aí que ele fez seminário presbiteriano. A mãe dele era pentecostal. Por que Eugene Peterson se tornou essa maior autoridade? Porque ele disse que soube pegar o fogo pentecostal da mãe dele, pegar o açougue do pai dele e misturar com o seminário presbiteriano que ele havia feito. Por isso que ele se tornou esse líder capaz. Ele disse que quando chegava no açougue do pai dele, ele disse que pela manhã, as pessoas que vinham comprar carne, na hora que pegavam 1 quilo de carne, aí o pai dele dizia assim, como é que vai sua esposa? E o seu filho, como é que tá? Aí a outra chegava e dizia, olha, fulano, meu filho já tá bem, mas ele saiu do hospital ontem. Ele disse, meu pai é cortando carne, sabe a vida de todo mundo e também trata dos problemas de todos. Porque a pessoa desabafa, o ato de desabafar... Ah, verdade. Então ele disse que ali ele aprendeu a riqueza pastoral. De saber lidar, de saber tratar. Às vezes é o seguinte, eu posso fazer um seminário e eu posso fazer uma teologia na cadeira do seminário, teologia pastoral e teologia prática. Agora imagine o que ele escreve lá. Ele diz que no dia a dia ele via o pai dele chamar as pessoas pelo nome, via o pai dele tratar de problemas particulares das pessoas, via as pessoas confidenciar coisa pro pai, e naquele bairro todo mundo respeitava o pai dele. Além de vender, ele não só vendia carne. Então ele disse que ali aprendeu a ser pastor no açougue do pai dele. Porque às vezes eu quero ser pastor, e lá no 21, Jesus disse para Pedro, lá em João, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O primeiro segredo para ser um bom pastor não é apenas conhecer teoria pastoral, exegese pastoral. É amar. É amar. E aí, então o que acontece? Ele disse que aquilo ali levou ele a ter paixão pelo ministério. Porque ele entendeu como era que o pai dele, ele disse que tinha um outro marchante do outro lado, que as pessoas chegavam, me dá 1 quilo de carne. Aí a pessoa dizia, olha, eu quero desse lado. Não, se você quiser, é esse aqui. Se não quiser, então tem pastor também assim. E ele disse que o pai dele não. Ficava brincando. Como é? Você quer com osso ou sem osso? Você quer aqui ou quer assim? Porque eu li de uma autora, perguntaram a maior administradora do mundo, perguntaram para ela qual era o segredo para ter sucesso na liderança. Ela disse, só tem uma receita. Amar. Quem é amado, quem é bem tratado, todos vão gostar de você. Não é aquela linha de Maquiavel. Ser temido. Não é impor para ser temido. Essa não foi a regra de Cristo. Nessa teoria política de Maquiavel, era o sistema para se manter no poder pela jogada. Se manter no poder para ter estrutura. Você intimida, as pessoas não querem lutar contra você. Pronto, e o que acontece? Eu lamento que hoje nós não temos mais ênfase de seminários. Nós temos faculdades teológicas. Sim. Nós não temos a ênfase de seminário. E o seminário, ele tinha que trabalhar isso aí. E aí ele fala isso. Então, quando eu comecei, eu fui criado vendo meu pai fazer isso. Eu fui criado fazendo massa na igreja. Então, quando eu me despertei para um ministério, antes de fazer qualquer curso, qualquer ensino teológico, quando eu já fui fazer isso, na academia isso não alterou isso em mim. Porque eu já tinha essa paixão. A raiz já estava em casa. Já estava bem enraizado. Que é assim que o judaísmo faz com o hebreu. Por que você não vê quase ninguém tirando um judeu da teologia dele? Primeiro, a teologia dele é só a Torá.
E pronto, final. Não é assim? Então, pronto. Ele não tem aquelas ramificações. E ele começa desde que nasce com a circuncisão. Desde que nasce. Você vai ver que há um atrapalho quando pós-exílio que vai entrar a Cabala ou a Cabalá para os místicos, mas os ortodoxos vão manter a crença nessa função. Exatamente. Não é assim? Então, eu comecei a ver isso, aí eu comecei a me dedicar. Quando eu fiz esse seminário que era modular, o PNL no Recife, depois eu fui fazer o curso da faculdade de Santa Catarina, que eu fiz o bacharel, eu vi grandes mestres, e quando eu caí para o campo do grego e do hebraico, eu vi mestres dizerem coisas tanto do texto original como na crítica bíblica. Negar dizendo, esse texto não está no original, isso aqui não está. Eu vi alunos se decepcionar. Eu nunca me decepcionei. Mas como é que lida com essa questão? Porque nós no Bastidores aqui falamos do saudoso pastor Valdir Bícego, né, que foi um grande mestre da evangelização e da nossa igreja. E na época dele a gente não tinha Bíblia de estudo. O pastor Antônio Gilberto e a CPAD vem trazer a Bíblia de estudo nos anos 90, final dos anos 80. Como que é isso, pastor? Você hoje tem a turma com conhecimento, essa turma com conhecimento, e dentro desse conhecimento já nascerem os questionamentos. Que daí, não, mas isso no meu ponto de vista, eu sempre costumo falar, a Bíblia responde e explica a própria Bíblia. Isso. Mas como é que lidar com essa turma que, não é isso, e daí a gente começa a ter vertentes? O saber, pastor, quando você vai pelo caminho do saber, nós temos uma coisinha em nós chamada vaidade. Todos nós temos ela. E a grande questão é que quando eu me torno esse ser intelectual, eu sempre quero mostrar que eu sei mais do que o outro. Eu li um autor que diz assim, às vezes ele sabe que ele já está errado, que a teoria dele já está errada, mas ele não quer dizer para o público, para não perder o status que ele já tem de doutor. Ele defendeu a vida inteira algo errado, descobriu e não quer. Ele não quer. Por que ele não quer? Para não perder a majestade dele. Porque ele acha que se ele revelar aquilo ali, ele perde. E há um teólogo. Falho. Aí tem um teólogo que diz que teólogo tem que ser como cobra. De vez em quando ele tem que trocar a pele. Eu errei bem aqui, eu vou trocar aqui. E dizer para o público, olha gente, eu quero dizer para vocês que eu errei. E quem fez isso dentro da história, vocês sabem, até dos seguidores do Adventismo, dos Russelitas, eles chegaram e disseram, olha, eu fiz os cálculos da volta de Jesus, eu peço perdão, eu errei. Não é assim? Então, inclusive agora fizeram uma nova convenção e reviram muitas coisas que... Então, aí o que acontece? Quando o aluno vai para a faculdade, ele chega diante de uma matéria chamada crítica bíblica. Primeira coisa que eu coloquei na minha mente, são homens falhos, pequenos, mesquinhos, que querem entender a grandeza de um Deus que não pode ser explicado pela razão. Segundo, boa formação bíblica. Se você pega um homem como Paulo, vamos pegar um homem como Paulo, que Paulo tinha o quê? Cultura judaica. Paulo tinha o quê? Cultura helena. E quando esse homem é confrontado por Jesus, ele diz, lá no capítulo 9, quem és? Ele diz, eu sou Jesus. Todo o conhecimento de Paulo ali cai aos pés de Cristo Jesus e ele vê